esse é o assunto de hoje, que está bastante em voga no cenário nacional, que é a discussão da reforma trabalhista e suas implicações sobre o salário dos trabalhadores e como é que vai ficar o cenário atual, uma vez que as novas contratações já seguem a ideia da reforma. Bom, primeiro nós temos que entender que o cenário econômico de contratação de mão de obra e de manutenção no trabalho, ele segue também o modelinho básico de oferta e demanda. Geralmente o modelo de oferta e demanda é preço e quantidade, e aí você tem uma interação entre a oferta, que tem uma relação positiva com o preço, e você tem uma demanda que tem uma relação contrária, uma relação negativa com o preço. E através dessa interação você define o preço e a quantidade de qualquer produto ou serviço. Então note, eu estou falando produto ou serviço, então você define o preço e a quantidade de equilíbrio de qualquer produto ou serviço. Contudo, quando você insere um ator que é o governo, você insere também a questão da tributação. E aí, com relação à tributação, você pode entender qualquer marco regulatório que faça com que essas condições de mercado se alterem devido à inclusão de um ator, e esse ator nesse cenário aqui é o governo. Mas se a gente está falando do mercado de trabalho, primeiro nós devemos definir quem está na oferta e quem está na demanda. Então, se você é o trabalhador, você oferta sua mão de obra, ou seja, você oferta serviços ou sua hora disponível com base num preço que você recebe, ou seja, com base num salário. Então, na oferta estão os trabalhadores. E na demanda estão quem? As firmas que contratam essa mão de obra. Então as firmas, elas são, entre aspas, os compradores da sua hora de trabalho. No momento em que o governo insere uma tributação, e é sabido que a tributação pode se inserir tanto na oferta ou na demanda, mas o resultado de mercado, se eu inserir uma tributação na oferta ou na demanda, não se altera se a gente está falando de um imposto fixo, ou seja, um imposto que visa tributar a quantidade negociada. Então, a cada quantidade negociada, o governo vai e aufere uma determinada renda através de taxação. Então, vou dar um exemplo. Suponha que o governo esteja trabalhando um imposto fixo sobre a oferta. Então, com a tributação, a oferta diminui. A oferta diminuindo, você automaticamente vai reduzir a quantidade ofertada. Essa vai ser a quantidade com tributação. E esse vai ser o preço com tributação, mas esse é o preço vislumbrado pelo mercado em relação ao preço de quem compra. Já quem vende está enxergando esse preço aqui, ó. Por que existe uma diferença entre o preço de quem compra e o preço de quem vende? Ora, a diferença, quem a oferece é o governo. Então, a tributação ou a arrecadação da tributação se dá na multiplicação do total da tributado vezes a quantidade negociada. Então, essa é a arrecadação. Bom, uma vez que a arrecadação do governo ela incide com base no total da taxação vezes a quantidade, vamos entender o que aconteceria se o governo tributasse agora os demandantes. Ou seja,
ao invés de tributar nesse mercado aqui de oferta de mão de obra apenas os trabalhadores, ele agora vai tributar a demanda e vamos ver o que vai acontecer com as condições de equilíbrio. Então, continuando, inserindo uma relação aqui de oferta e demanda. Mais uma vez, quantidade nas abscissas e os preços nas ordenadas. Vou traçar a oferta, que são os trabalhadores, e a demanda, que são as firmas. Caso eu decida tributar a demanda, essa demanda vai ficar menos estimulada a trabalhar nesse mercado e ela vai se reduzir. E essa redução via tributação por uma quantidade fixa vai se dar de forma paralela. Então esse era o preço de equilíbrio anterior, quantidade de equilíbrio anterior, preço, e essa aqui é a quantidade de equilíbrio sem a iteração do governo. Uma vez inserida a tributação, essa vai ser a nova quantidade tributada, e agora nós vamos ter o preço de quem compra, o preço de quem vende com tributação, e mais acima nós vamos ter o preço de quem compra com tributação. Mais uma vez a diferença se dá na tributação, e se a gente observar para os dois cenários, o resultado é exatamente o mesmo, ou seja, tanto faz você tributar os trabalhadores ou as firmas. Quem vai pagar o pato vai ser um mix entre trabalhadores e firmas. E quem que paga mais? Repara, nessa distância aqui, ó, entre o preço de quem vende e o preço de equilíbrio anterior, isso aqui está sendo extraído de quem? Das firmas. Então essa arrecadação, quem paga são os ofertantes, então os trabalhadores. Ou seja, a oferta. Já esse excedente aqui, se você reparar, quem está pagando são os demandantes, ou seja, as firmas que contratam. Logo, sempre que o governo insere uma tributação, existe uma briga por quem que vai pagar essa conta. Essa briga, ou a definição de quem paga essa conta, se dá através da elasticidade de preço da demanda versus elasticidade de preço da oferta. E a elasticidade, ela mensura a sensibilidade de ambas as curvas em relação ao preço, ou mudanças no preço praticado. Quem tiver a menor elasticidade paga mais, ou seja, quem for menos sensível a mudanças de preço. Como geralmente a gente está trabalhando no mercado de trabalho, nós estamos falando de elasticidade em vez de preço, elasticidade de salário, tá? Porque o preço é definido pelo salário. Então, quando você for analisar esse mercado, você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, quantidade, ou seja, número de trabalhadores, e aqui, em vez de preço, vai ser o que? Salário. E aí você vai fazer a interação entre trabalhadores e firmas. Ainda vou botar firmas em vermelho. Tá ok? E aí essa interação vai definir a quantidade de emprego e o salário pago. Vou botar W porque para fazer uma analogia a
inicial de salário em inglês, que é o wage. Quando você insere então uma tributação, quem paga mais é quem tem a menor elasticidade preço. Essa aqui vai ser a da demanda e essa aqui vai ser a elasticidade de preço da oferta. Contudo, geralmente quem tem a maior necessidade pelo trabalho é o trabalhador. A firma ela pode ficar sem operar, mas o trabalhador não pode ficar sem o salário. Então, geralmente essa curva aqui ela é mais inclinada para denotar que a sua elasticidade é maior. Desculpa, menor. Então ela é um pouco mais inclinada e ela faz alguma coisa desse tipo aqui, ó. Nesse caso aqui, a elasticidade de preço dessa demanda 1 é menor do que a elasticidade de preço dessa demanda aqui, ó. E se eu inserir uma tributação tanto na oferta quanto na demanda, quem vai pagar mais vai ser esse cara aqui. Então, o ideal seria a gente analisar sempre um cenário onde a oferta tivesse uma elasticidade menor. Seria nesse cenário aqui, ó. Cenário mais realista. Então, ficaria alguma coisa assim, ó. Que eu vou botar a oferta, que são os trabalhadores. Desculpa, vou desenhar ela um pouco mais inelástica. Eu vou desenhar uma demanda quase perfeitamente elástica. E aí, mais uma vez, tanto faz eu inserir a tributação na oferta ou na demanda. Aqui eu vou botar a oferta, que são os trabalhadores, e a demanda serão as firmas. E eu vou inserir uma tributação então nessa demanda aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no cenário de hoje, você tinha essa quantidade de empregos, e agora você vai ter essa quantidade de empregos com a tributação, recebendo esse salário aqui, ó, salário 1. Só que na realidade as firmas pagam esse salário aqui, ó, salário pago. E quem que fica com a diferença? Bom, as leis trabalhistas ficam com essa diferença. Se você reduzir a CLT, o ideal é que toda essa área aqui, ó, seja transferida para os dois atores, ou seja, trabalhadores e firmas. E se você reparar, o preço de equilíbrio anterior é esse aqui, ó. Então, quem paga tudo, quase toda, deixa eu achurar aqui a região paga pelos trabalhadores é essa aqui, ó. E a região paga pelos ofertantes é apenas essa aqui, ó. Então, essa região roxa volta para as firmas e essa região esverdeada aqui volta para os trabalhadores. Então, por isso que faz sentido sim você reduzir o custo de contratação pela questão do imposto, porque você, além de aumentar a quantidade de trabalho negociada, você também vai ter um salário de mercado maior para quem recebe e obviamente menor para quem paga. Ou seja, a conclusão é que trabalhadores ganharão salários maiores e enfrentarão um maior nível de emprego. E as firmas pagarão um salário ligeiramente menor. Pagarão não um salário, né? Porque um salário líquido é o que o trabalhador recebe.
mas o salário, o custo total da mão de obra, boa parte é para o governo. Então, firmas pagarão menos pela mão de obra. Tá ok? Então, basicamente é essa a relação de equilíbrio. Porém, nós estamos trabalhando aqui num cenário onde o fator tempo não entra na dinâmica, a gente está fazendo um equilíbrio estático. Então é possível que quando você insira essa dimensão de tempo, as conclusões se tornem um pouco diferentes. Mas não faz sentido você reduzir o custo de contratação e você ter um salário menor para os trabalhadores. Porque se o trabalhador aceitasse um salário menor, a firma já teria feito. E aí o que acontece? Quando você coloca esse tempo, pode ser que haja uma convergência dessa situação, ou seja, pode ser que inicialmente a gente não consiga vislumbrar isso, mas o equilíbrio de longo prazo, que é com mais competição, com uma redução da simetria informacional, os atores desse mercado, ou seja, trabalhadores e firmas, convergerão para essa situação aqui predeterminada, ou seja, quando menos você tributa o mercado de trabalho, menos interferência você tem e menos ineficiência você tem, porque se você reparar, essa região em preto era perdida, e quando você reduz esse custo, você cria empregos, aumenta o salário de quem está trabalhando e reduz o custo de quem está contratando a mão de obra. Bom, essa é a conclusão.